A Copa do Mundo está chegando, e mais uma vez, nós nos aproximamos daquele momento mágico em que o mundo inteiro para assistir. Bares lotam, ruas se enchem de bandeiras, o coração fica mais acelerado e milhões de vozes começam a ecoar em uníssono, em todos os cantos do planeta. É a energia que só a Copa consegue criar. E em meio a essa atmosfera, surge sempre a grande pergunta: quem vai levantar a taça no ano que vem? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nos bastidores, no talento, na história e na força das 7 seleções que chegam como as maiores favoritas ao título. Vamos analisar cada detalhe, cada geração, cada momento decisivo, e no final, você vai perceber que a disputa está mais aberta do que nunca. E fica comigo até o final, porque eu vou revelar qual dessas seleções chega mais preparada, e qual, apesar de toda a expectativa, corre o risco de decepcionar muito. Mas antes, imagine a cena. As seleções entrando em campo, bandeiras tremulando, gritos de guerra, jogadores se aquecendo, o mundo inteiro olhando para eles. A pressão é absurda. A responsabilidade é gigante. E nem todas conseguem lidar com isso. Por isso, vamos começar com uma seleção que vive um renascimento impressionante, e talvez você ainda não tenha percebido o tamanho dessa transformação. A Espanha. A nova Espanha não é apenas uma seleção forte. É uma equipe que voltou a jogar com identidade, com alma e com algo que estava faltando desde o fim da era do tiki-taka: ousadia. O país que brilhou no mundo entre 2008 e 2012 agora encontra uma nova geração capaz de devolver o protagonismo que parecia perdido. A evolução é clara. Jogadores jovens, mas extremamente maduros dentro de campo, carregam agora a camisa com menos peso e mais liberdade. Lamine Yamal, uma joia com uma visão de jogo impressionante, Nico Williams com sua velocidade e explosão, Pedri e Gavi comandando o meio com inteligência e precisão. É como se a Espanha tivesse encontrado o equilíbrio perfeito entre o velho estilo e uma nova atitude. Eles não são mais aquela equipe que toca a bola por tocar. Agora, aceleram, pressionam alto, finalizam, buscam o gol. É uma seleção vertical, agressiva, e que chega a essa Copa com uma confiança que não víamos há muitos anos. A Espanha renasceu, e renasceu forte. Mas se falamos de força, é impossível ignorar os atuais campeões do mundo. A Argentina chega não apenas defendendo seu título, mas mantendo uma consistência raramente vista na seleção. A equipe comandada por Scaloni se transformou numa máquina de competitividade. A defesa é sólida, segura, madura. O meio-campo é um dos mais equilibrados do planeta, com Enzo Fernandes, McAllister e Depay sustentando o jogo com intensidade e técnica. E claro, existe o fator Messi. Não importa a idade, não importa o momento do clube, Messi em Copa do Mundo é outra entidade. Ele se transforma em um líder emocional, técnico e espiritual. A equipe joga por ele e com ele. A Argentina, acima de tudo, joga com propósito. Eles têm identidade, têm união, têm alma. E quando um time entra em campo com isso, é preciso muito mais do que talento para derrubá-los. Eles vão brigar, vão lutar, vão competir até o último segundo. Mas se existe uma seleção que pode encarar qualquer uma de igual para igual, e talvez até com vantagem, essa seleção é a França. A França chega com o elenco mais profundo, mais completo e mais assustador da Copa. É impressionante como, mesmo com desfalques, suspensões ou ausências, sempre existe uma outra estrela pronta para assumir o protagonismo. É como se a França tivesse 2 times titulares. E claro, existe Mbappé. Um jogador que redefine o que significa ser decisivo. A velocidade, a força, a capacidade de decidir jogos grandes. Mbappé é, hoje, um dos maiores desequilíbrios individuais do planeta. Somado a ele, um meio-campo poderoso, com Tchouaméni, Camavinga, Rabiot e Griezmann, que mesmo mais experiente, segue sendo o cérebro tático da equipe. A França chega com fome, com estrutura e com a experiência de quem já chegou a 2 finais consecutivas. Eles sabem exatamente o que precisam fazer. Mas agora, vamos falar do gigante mais imprevisível de todos. O Brasil. O Brasil vive um momento de reconstrução. Uma fase de transição que mistura altos e baixos, jovens talentos, mudanças táticas, novas ideias. Mas mesmo em meio a essa montanha-russa, existe algo que nunca desaparece: o talento brasileiro. Vini Júnior, hoje um dos jogadores mais influentes do mundo, chega em um nível absurdo. Rodrigo cresce a cada temporada. Endrick, mesmo tão jovem, já carrega consigo uma aura de jogador decisivo. É um ataque que pode destruir qualquer defesa em um lance.
O Brasil sempre foi assim, mesmo quando está instável, mesmo quando a crítica pega pesado, existe um brilho que só aparece quando a Copa começa. A camisa pesa. A Copa transforma. O Brasil é uma seleção que pode estar irregular hoje e imparável amanhã. Se encaixar, se encontrar, se tiver equilíbrio na defesa, se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, o Brasil se torna um dos favoritos imediatos. Agora, mudamos do talento explosivo do Brasil para uma seleção que nunca teve tanta qualidade reunida, Portugal. Portugal chega com o melhor elenco da sua história. Um meio-campo criativo, técnico e cerebral. Bernardo Silva e Bruno Fernandes formam uma dupla que qualquer treinador do mundo adoraria ter. A defesa tem solidez, com Rúben Dias como pilar. O ataque tem velocidade, improviso, finalização e alternativas de sobra. Com Cristiano Ronaldo ou sem Cristiano Ronaldo, Portugal tem estrutura para competir no mais alto nível. E sob o comando de Roberto Martínez, a seleção ganhou liberdade ofensiva, movimentação e um estilo mais leve, sem perder a organização. Mas se falamos de tradição, é impossível não lembrar da Alemanha. A Alemanha vem de anos difíceis, campanhas ruins e muita cobrança. Mas agora, vive uma fase de reconstrução muito bem encaminhada. A dupla jovem Musiala e Wirtz é uma das combinações mais empolgantes do futebol mundial. Jogadores de drible, visão, criatividade e ousadia. A equipe alemã mudou seu estilo. Joga de maneira mais rápida, mais vertical, mais agressiva. E quando a Alemanha entra em uma Copa com fome, com talento e com renovação, os ajustes aparecem naturalmente. Eles crescem dentro da competição. É histórico. E por isso, mesmo com desconfianças, a Alemanha sempre merece respeito. Sempre. E por fim, chegamos à Inglaterra. A seleção inglesa vive hoje sua melhor geração de todos os tempos. Sim, talvez nunca tenha existido um grupo tão talentoso, tão completo e tão preparado psicologicamente para competir. Jude Bellingham é o coração dessa equipe. Um jogador que muda o nível de qualquer time. Kane segue sendo um dos atacantes mais perigosos do mundo. Saka, Foden, Rashford, é um ataque que transborda criatividade, velocidade e precisão. Eles aprenderam a disputar grandes competições. Aprenderam a sofrer menos emocionalmente. A Inglaterra chega com elenco, com confiança e com a maturidade que faltava em outras Copas. E assim, diante desses 7 gigantes, a pergunta inevitável volta a surgir. Quem realmente vai levantar a taça da Copa do Mundo? Cada uma dessas seleções tem argumentos fortíssimos. Cada uma tem talento, história, estrutura, estrelas e momentos marcantes. Mas a Copa do Mundo não é só sobre isso. A Copa não é vencida apenas pela melhor equipe no papel. A Copa é vencida pelo time que aguenta a pressão. Pelo time que cresce quando o jogo aperta. Pelo time que não treme quando o mundo inteiro está assistindo. E você, quem acha que vai surpreender? Quem você aposta que vai cair antes da hora? E quem, no seu coração, você acredita que vai ser campeão? E antes de eu encerrar, se você chegou até aqui, é porque realmente vive essa paixão chamada futebol. E a Copa do Mundo que está chegando promete ser uma das mais emocionantes de todos os tempos. E tudo, absolutamente tudo, o que você precisa saber sobre ela, você vai encontrar aqui neste canal. Então não deixe de curtir esse vídeo, isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse. Compartilhe com aquele amigo que ama futebol tanto quanto você. E claro, siga o canal e ative o sininho, porque daqui até a Copa, todas as notícias, análises, curiosidades, surpresas e atualizações vão estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. A Copa está chegando, e você vai assistir cada detalhe com a gente. Até lá!